Então, boa noite, pessoal. Seja bem-vindo, doutor Rafael Oliveira, que vai nos. O tema da aula dele de hoje é cirurgia refrativa em córneas finas. Então, vamos lá, Rafael, seja bem-vindo. Obrigado, doutor. Boa noite, pessoal. Então, como o doutor Arnaldo introduziu o assunto, dando sequência ao nosso curso, falaremos hoje de cirurgia refrativa em córneas finas. Como a gente sabe, né, a medida da córnea, que é chamada de paquimetria, assim como a topografia corneana, são os parâmetros fundamentais para avaliação pré-operatória de cirurgia refrativa e também para o diagnóstico de ectasias da córnea. Existem vários métodos várias maneiras de se adquirir essas medidas da paquimetria. Aí eu trouxe uma tabela aqui que ilustra didaticamente, divide essas formas de adquirir a paquimetria como de contato e não contato, e em medidas pontuais e aqueles que são capazes de realizar os mapas paquimétricos. A paquimetria ultrassônica é a técnica mais utilizada. Ela utiliza uma sonda na frequência de 10 a 50 MHz, com um comprimento de onda de 150 nanômetros, e tem como a principal vantagem a praticidade, visto que é um aparelho de fácil manuseio e portátil. Para alguns autores, como o CBO, por exemplo, ele considera a paquimetria ultrassônica como o padrão ouro de se adquirir essa medida. Porém, ele tem algumas desvantagens que vale a pena a gente citar também. Primeiramente, o fato de ser um exame que tem um toque com a córnea, né, que pode predispor a um risco de dano endotelial aí. Também é um exame examinador dependente, como a gente vê nessa imagem aqui, para a medida correta, é necessário que a sonda ela seja posicionada no centro da córnea e de maneira perpendicular. Também, outra desvantagem é que fornece valores pontuais, geralmente na região central, né? E esse valor central ele pode não ser o ponto mais fino daquela córnea. E essa desvantagem, assim, da paquimetria é a principal vantagem de quando a gente fala dos exames que realizam o mapa paquimétrico. Os principais que a gente usa aí na nossa prática são os tomógrafos, que utilizam do princípio de Scheinfeld, e também o OCT. O OCT, além do mapa paquimétrico, ele também fornece o mapa epitelial. Aqui nas imagens a gente vê uma representação aqui do mapa paquimétrico, que ele possibilita um estudo mais detalhado, né, da espessura dessa córnea, que minimiza os riscos de ectasias frustas ou de iatrogenias para a cirurgia refrativa. Nessa imagem superior aqui, do que eu trouxe, é uma imagem do CBO, os números não ficaram tão nítidos aqui, mas aqui ele quer exemplificar o seguinte, que a paquimetria central aqui não é o ponto mais fino. O ponto mais fino está deslocado aqui inferiormente e está com uma diferença de até 30 micras para o central. Então, se fosse na paquimetria, talvez teria passado desapercebido aí essa questão desse afinamento localizado. Esse ponto mais fino, ele sempre é ilustrado nos mapas paquimétricos como um círculo redondinho, igual a gente vê aqui, e ele tem muita importância para a cirurgia refrativa, principalmente para a questão aí do cálculo do PTA e também para o Artmax, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, falando como é feita a medida da córnea, a gente tem que se perguntar, e quando a córnea é considerada fina, né? É uma pergunta que parece ser simples, mas não é tão simples assim. A literatura traz que essa espessura da córnea ela varia de acordo com vários fatores do indivíduo, como, por exemplo, indivíduos negros e asiáticos, essas córneas elas são mais finas, naturalmente. E também existe uma variação das medidas da córnea ao longo do dia, de forma que de manhã ela tende a ser mais espessa e vai tendo um afinamento progressivo ao longo do dia aí. E a literatura, nenhuma das que eu vi sobre cirurgia refrativa, nenhuma das referências, ela classifica assim a córnea como fina, normal ou espessa. O que traz são os valores medianos encontrados na população geral. Aí eu trouxe aqui de algumas referências para a gente comparar. Por exemplo, no livro do Marconi Santiago, ele traz que os valores medianos na população geral é de 556, com um desvio padrão aí de mais ou menos 34. E o livro do CBO, ele traz que o normal na população é uma paquimetria entre 535 a 560, com um desvio padrão de 35 micras. Aí, seguindo esse raciocínio, eu imagino que o que é considerado fino, de acordo com esses autores,
são aquelas córneas que saem, extrapolam esses valores de referência aí, considerando o desvio padrão, né? Então, para o Marconi Santiago, uma córnea menor do que 522 seria considerada fina, e para o CBO, uma córnea menor do que 500. Tem também o critério o score de Randleman, que a gente usa muito na nossa prática, e um dos fatores que ele analisa é a espessura corneana. E para esse critério, como a gente vê aqui, ó, uma córnea maior ou igual do que 510 é considerada normal. Então, a gente pode concluir que uma córnea com valor menor do que isso é considerada fina. Porém, a paquimetria isolada, como a gente sempre discute aí nas aulas, é um fator de risco importante para a questão da ectasia, mas ele não é o mais importante se isoladamente analisado. O próprio Random, ele traz aqui, aí agora eu não sei se foi o Random ou o Dr. Reinaldo que criou isso aqui, depois a gente vê, que é a avaliação do risco da ectasia, onde a gente deve considerar essa sequência aqui, meio que uma hierarquia, onde o fator de risco mais importante para a ectasia é uma topa alterada, na sequência a profundidade da ablação realizada, depois a idade e, por fim, a paquimetria do paciente. E por que que a paquimetria isolada não é um fator tão importante assim, né? Porque existem córneas que são proporcionalmente finas. O indivíduo somente tem uma córnea fina, mas uma córnea fina normal. Aí, para esse raciocínio, para ajudar o cirurgião a diferenciar uma córnea fina normal de uma córnea fina ectásica, foi criado o display de Belin-Ambrósio, mais especificamente aqui a parte do Ambrósio, né, que é foi desenvolvida pelo brasileiro aí, Renato Ambrósio, por isso que recebe esse nome, e que diz respeito principalmente à análise paquimétrica da córnea. O objetivo principal desse display, então, é a gente, como eu falei, diferenciar uma córnea fina, igual a gente vê nesse ACT de segmento anterior aqui, que é uma característica do indivíduo, de uma córnea que tem um afinamento e reflete uma ectasia. E como é que é feito, então, como é que é realizado esse display? Ele mede 22, faz a análise de 22 anéis concêntricos a partir do ponto mais fino da córnea e nos fornece alguns dados que são importantes aí para a nossa prática clínica. O primeiro dado fornecido pelo display de Belin-Ambrósio, então, é esses gráficos aqui. São dois gráficos, esse superior aqui, chamado de CTSP, ele é um mapa de valores absolutos, mostrando as medidas da córnea em diferentes pontos, a partir do ponto mais fino. Então, o ponto mais fino é o zero aqui, e a partir dele, em direção à periferia, ele vai fazendo essa progressão aí em valores absolutos. E aí, o que que é o habitual? O habitual é que a gente está vendo essa primeira imagem aqui, que é um gráfico que ele segue uma descida esperada, né? Porém, essa descida ela é leve, né? Discreta e sempre dentro aqui dos desvios padrões. Em comparação com o padrão alterado, que a gente vê na imagem superior direita aqui, onde a gente consegue ver uma queda abrupta desse gráfico, que é comum de córneas com ectasias, por exemplo. O segundo gráfico, que é o PTI, ele dá um mapa em porcentagem e ele ilustra a espessura em cada anel em porcentagem em relação ao ponto mais fino. Ele também tem esse padrão característico de normalidade, e aqui eu trouxe também um padrão de anormalidade de uma córnea com uma ectasia. Ainda no display de Belin-Ambrósio, a gente tem esses índices aqui que são de importância, né, no screen de cirurgia refrativa. O que vale a pena a gente destacar aqui é esse que é refletido aqui pela linha azul, que é a progressão máxima. Ele reflete o local onde mais rapidamente tem essa transição do ponto mais fino para o ponto mais espesso da córnea. E o verde aqui é a progressão mínima, que é o inverso, né? O local com essa transição mais lenta. Também a gente encontra aqui nessa parte o Artmax, que é um índice multimétrico, né? Multimétrico porque ele analisa mais de uma variável e ele é calculado através da paquimetria mais fina dividido pela progressão paquimétrica máxima. O valor de referência do Artmax, ele é considerado normal quando está maior ou igual do que 350 e anormal quando menor ou igual a 349. Dito isso, então, é importante a gente se perguntar, né? Existe um valor de referência, um número mágico aí
de espessura corneana que contraindica ou indica uma cirurgia refrativa? E, na verdade, não. O que a gente tem que fazer é analisar todos os fatores de risco que o paciente apresenta e tentar chegar a um consenso aí se esse paciente possui ou não alguma contraindicação à cirurgia. Um fator que a gente tem que sempre levar em consideração, se tratando de cirurgia refrativa, talvez até mais importante do que a espessura inicial da córnea, é a espessura esperada dessa córnea após a ablação. Aí a gente tem esses valores que é de conhecimento de todos, mas vale a pena a gente lembrar, no caso do LASIK, o preconizado aí é deixar um leito estromal entre 250 a 300 micra, e no caso do PRK, é esperado que a córnea após a cirurgia tenha uma espessura entre 400 a 450 micra. Bom, dito isso, então, quais são as alternativas cirúrgicas para esse paciente com a córnea considerada fina? É, as principais são essas que eu listei aqui, que é a redução da zona óptica, o SMILE, o anel HM e cirurgias intraoculares. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas aqui. É, a primeira alternativa, então, para esses casos, é a redução da zona óptica de ablação do laser. Os lasers mais atuais, eles realizam uma ablação que é cerca de 6,5 milímetros de zona óptica, com uma zona de transição ali que varia um pouco, mas que é normalmente de 8 a 8,5 milímetros. Porém, a gente pode reduzir essa zona óptica a fim de se tentar preservar tecido corneano. Nesse exemplo que eu trouxe aqui, a gente tem mostrando aqui as diferentes zonas ópticas, né, e quanto que vai consumir da córnea. No caso, no padrão, que é o 6,5, nesse exemplo aqui, é só um exemplo, o laser estaria consumindo 140 micras. Com a redução de 1 milímetro, né, que seria 5,5 milímetros aí de zona óptica, a gente vê que tem uma preservação de até 30% de tecido corneano. Porém, a principal desvantagem desse método, né, é a indução de aberrações de alta ordem na córnea, próximas da zona pupilar aí, que dá aos sintomas do paciente, né, que a gente vê nessa imagem aqui, principalmente ofuscamentos, halos e glares, mas em ambientes de pouca luminosidade. O Smile, eu trouxe ele aqui porque existem teorias, né, da teoria por ser uma remoção da lentícula na porção posterior ali do estroma, que teoricamente é a porção que contribui menos assim para a biomecânica da córnea, alguns autores defendem que pode ser retirada uma maior quantidade de tecido, né, deixando um leito um pouco menor do que a ablação com excimer laser. Porém, ainda na literatura eu não achei estudo a longo prazo que comprova essa suposição, então ainda é uma hipótese, assim, é uma alternativa. Temos na sequência, então, o anel HM. HM de alta miopia, né? Ele objetiva, então, corrigir ametropias em pacientes que possuem alguma contraindicação à ablação com laser convencional. Ele consiste de duas técnicas. Primeiramente, é implantado um anel de 320 graus de segmento de arco, né? Que a gente pode ver na imagem superior aqui, seguido de um PRK algum tempo depois. O objetivo aqui também é poupar tecido. As vantagens desse método, então, segundo a literatura que eu trouxe, primeiramente a segurança, é, a reversibilidade e o fato de não ser uma cirurgia intraocular e também, consequentemente, evitando os riscos de cirurgias intraoculares, né? Já as principais desvantagens, a gente pode citar também a imprevisibilidade, o custo da cirurgia e também a chance de induzir haze, principalmente no trajeto do anel que já tinha sido implementado. Vou falar aqui um pouco, então, dos princípios dessa técnica e sempre por fazer uma comparação com o anel habitual que a gente está acostumado de implantar no ceratocone. A zona óptica, então, do anel HM, a gente vamos acompanhar aqui comparando o OCT inferior, que é do HM, com o superior, que é de um anel para ceratocone. A zona óptica, então, do anel HM é uma zona óptica maior, como a gente pode ver aqui no OCT, que é aproximadamente 5,7 milímetros. Já do ceratocone, né, essa zona óptica costuma ser de 5 milímetros. Pode variar um pouco, mas o mais comum é ser de 5.
O formato do anel também tem uma diferença, de forma que o anel usado, o de Ferrara pelo menos, né, para o ceratocone, ele tem um aspecto triangular, já o HM ele tem esse aspecto fusiforme, né? E por fim a espessura. Para o ceratocone essa espessura varia, né, de acordo com os nomogramas, mas normalmente vai de 150 até 300 micra, e o HM ele tem uma espessura de 400 micra. A técnica, então. Primeiramente é feito o implante do anel, né, de 320, com o auxílio do laser de frente segundo. E aqui o objetivo é uma correção parcial da miopia, que varia de 3 até 5 dioptrias. E após algum tempo, né, o estudo que eu li, ele faz que é no mínimo 6 meses, é feito o PRK com aplicação de mitomicina. E aí um detalhe aqui é que o autor sugere que o epitélio sempre seja removido manualmente mesmo. E aí, a comparação agora do PRK do HM com o PRK habitual. A zona ótica de ablação do HM aqui é uma zona ótica muito menor, né? É cerca de 5,3 de ablação principal, com uma zona de transição de 0,75 milímetros, o que dá uma zona ótica de ablação total de 6,05, mais ou menos. E já no PRK habitual, a gente sabe que é de 6,5, e com a zona de transição pode chegar até 8,5, 9. Então, a gente vê que é uma zona ótica de ablação muito menor. E o objetivo disso aqui foi principalmente evitar do laser agir sobre o corpo do anel já implementado, porque nos primeiros casos onde isso foi realizado, induziu um raise importante sobre o anel, aí por isso a redução aí dessa zona óptica. Tem também uma pequena diferença aí no planejamento desse PRK. O autor do estudo ele traz que quando o erro refrativo após o anel for de até 3 dioptrias de equivalente esférico, é para programar a correção total. Quando o erro refrativo for maior do que 3 de equivalente esférico, o ideal é se fazer uma hipercorreção, que aí ele sugere 75% desse erro refrativo, para evitar um shift hipermetrópico, né, ou um aplanamento excessivo, e vai virar esse shift hipermetrópico mesmo. Aqui eu trouxe um caso apresentado pelo Dr. Sandro Coscarelli, um paciente dele, que ele apresentou numa aula, eu coloquei o link no final. Nesse caso aqui, então, tem um paciente com ametropia bastante alta, né? 7,25 com 8,5. E ele possuía um ponto mais fino aqui da córnea de 467. Ou seja, ele não era um candidato à cirurgia refrativa, apesar de ter exames normais. E aí foi feito o anel HM. Aqui ele traz o exame e o resultado refracional após o implante do anel. Aí se a gente vê que nesse caso só o anel corrigiu próximo de 5 dioptrias aí de equivalente esférico nos dois olhos. E na sequência foi feito o PRK e o paciente ficou com esse erro refracional aqui muito baixo, né? É, E é isso. Na sequência, então, a gente tem as cirurgias intraoculares, né? A faco refrativa e o implante de ilio fásico. Talvez sejam as opções aí mais seguras e previsíveis para esses pacientes com contraindicação à cirurgia refrativa. E a gente já discutiu amplamente os dois assuntos em aulas anteriores, inclusive na semana passada a gente teve uma discussão completa aí. Então eu acho que não vem ao caso aqui ficar repetindo. E é isso. Essas foram as referências. Perfeito, Rafael. Muito boa a sua aula, bastante objetiva e sucinta. Pode fechar esse último slide, por favor. E, na Separadinho. realidade, pessoal, a mensagem da aula do Rafael é o seguinte: córnea fina não é sinônimo de córnea com ectasia corneana. Como o Rafael já citou anteriormente, esse é o parâmetro menos importante. Se a gente vai avaliar um paciente candidato à cirurgia refrativa, nós temos que observar a topografia, a tomografia e a idade, a ablação a ser realizada e, por último, a espessura da córnea. Lembrar o seguinte: normalmente o que a gente considera como córnea fina são córneas abaixo de 500 micra. Toda vez que você tiver um paciente que tem uma paquimetria central abaixo de 500 micra, a gente deve ter bastante cautela em indicar cirurgia refrativa para ele. Se esse paciente ele tem uma córnea abaixo de 500 micra, 480, 490, tem uma baixa ametropia a ser corrigida de uma dioptria, um equivalente esférico até
3 dioptrias e tem uma topografia, tomografia normal, nós podemos indicar cirurgia refrativa para ele. Naturalmente, aquele paciente que tem uma córnea fina, abaixo de 500 micras, e tem um equivalente esférico a ser corrigido aí de 6, 7 dioptrias, naturalmente que o PRK, muito menos o LASIK, é uma boa indicação para ele. Como o Rafael já citou, a melhor opção para esse paciente é o anel HM. Lembrando que esse nome HM é um nome errado. Na realidade, o anel HM é para córneas finas em miopias moderadas, até 4, 5 dioptrias no máximo. Ou seja, aquele paciente que tem 7, 8 dioptrias, naturalmente que a gente não vai ter um bom resultado com o anel HM. O anel convencional de 320 ou 325 micra, na sua espessura de 250 micra, muitas vezes a gente consegue uma correção aí de até 9 dioptrias. O anel HM seria numa segunda etapa, se você tiver uma metropia de 2, 3 dioptrias e quiser fazer o ajuste fino da cirurgia. Ou seja, o anel HM ele funciona muito bem como ele trabalha na zona ótica de 6, quando você já colocou um anel de 320 ou 325 na zona ótica de 5. Aí nós vamos ter os efeitos aditivos dos dois anéis. Lembrar que o PRK, mesmo após o anel HM, a incidência de Reis é muito grande. O Sandro normalmente ele recomenda fazer a remoção manual, mas mesmo com a remoção manual, a gente corre o risco, ele não recomenda fazer o tratamento transepitelial, porque a incidência de Reis é muito grande. Eu, pessoalmente, aquele paciente que tem lá uma metropia residual a ser corrigida após o implante do anel HM, acho que a melhor opção é esse paciente fazer o uso de óculos mesmo, ou seja, a decisão de você fazer uma ablação em cima de um anel para corrigir uma, duas dioptrias, a chance de você ter um REIS que vai comprometer a qualidade visual do nosso paciente temporário ou permanentemente é muito grande. Então, lembrar que é um tratamento que pode ter efeitos colaterais e tem intercorrências realmente que podem atrapalhar a qualidade de visão. Agora, aquele paciente que tem uma alta miopia e que você coloca os anéis aditivos sem lançar a mão do PRK, normalmente o resultado é bastante satisfatório, até porque a gente não pode prometer nada para esse perfil de paciente. Aquele paciente que tem alta miopia, ele é um paciente que não é um bom candidato para cirurgia refrativa na córnea. Lembrando também que, além da espessura da córnea, você tem que observar o aplanamento que nós vamos ter após o tratamento. Ou seja, aquele paciente que tem a sua miopia corrigida, mas que está com a córnea com uma curvatura 30. central de 34, 35 micras, certamente ele não terá uma qualidade de visão satisfatória. E não tem nada pior do que aquele paciente que está com a sua ametropia corrigida e está insatisfeito com a sua qualidade de visão, porque a córnea realmente ficou excessivamente plana no pós-operatório. É o caso daquele paciente que foi, na época da RK, que o paciente muitas vezes apresentava um equivalente esférico, uma miopia corrigida, com uma córnea de um K-médio de 34, 35, com a qualidade de visão bastante insatisfatória, além do astigmatismo irregular induzido pelas incisões. Então, lembrar sempre que a gente tem que levar em consideração o aplanamento que nós vamos induzir na córnea dos nossos pacientes e evitar realmente córneas excessivamente curvas, no caso de correção de hipermetropia, e córneas excessivamente planas em caso de correção de miopia. Ok? Doutor Cláudio Cury, boa noite. Eu gostaria que você fizesse seus comentários aí, Cláudio, por favor. Boa noite, pessoal. Rafael, parabéns pela aula. Eu não teria muitos adicionais aí, não. O doutor Arnaldo já falou bem, você também abordou os pontos, mas é fato, mesmo que naquela escala que você colocou lá, que o doutor Reinaldo sempre nos lembra, né, que o fator mais importante é a topografia, depois vem o equivalente esférico, depois vem a idade, depois que vem a paquimetria. A paquimetria fina sempre nos traz um medo.
que é uma coisa que ressalta aos olhos. Parece até um trocadilho com as palavras, né? Mas realmente a gente está sempre pensando que uma coisa fina é menos resistente do que uma coisa grossa. Isso é natural, isso é intuitivo. Então a gente tem que continuar sempre olhando, sim, mas tem um desenho, tem uma foto que você colocou do Scheimpflug, né, com as duas córneas, uma com ceratocone e outra simplesmente com a córnea fina, que você consegue perceber, e aquilo é ilustrativo mesmo, né? Uma córnea ela é toda fina, homogeneamente fina, e a outra não, ela é fina e depois vai engrossando na periferia. Então você vê que ela, se eu falo do contrário, ela é uma córnea grossa que foi afinando para o centro, muda totalmente a perspectiva. A outra córnea era uma córnea fina na periferia que continuou fina lá no centro. Então ela é homogênea, né? E a gente ainda não tem, talvez, uma forma de determinar, e o Corves talvez queira fazer isso, mas eu ainda não sei se ele faz, de determinar a real esterésia, a real sustentação ou sustentabilidade que aquela córnea tenha com paquimetria que seja. Então, a minha córnea, certamente, se tiver 530, na minha idade, ela tem uma esterese diferente da do Rafael, que também possa ter 530. São córneas diferentes. A minha já sofreu crosslink por anos e anos a mais do que o Rafael. Então, o dia que a gente tiver esse detalhe, esse exame, essa capacidade, nós vamos talvez operar mais casos, né? Mas isso ainda não temos. O Corves, o Hora era para isso, não deu muito certo. O Corves é uma tentativa. Eu acho que a paquimetria, e aí vamos para a prática, né? A paquimetria ultrassônica feita intraoperatoriamente para você implantar um anel. Eu acho que tem pouca gente fazendo. Posso estar equivocado porque eu não estou vendo, né? Mas seria o ideal. Mas caímos naquele negócio onde você está fazendo a medição, né? Eu já imprimi com o marcador de zona ótica na córnea para poder fazer naquele túnel, aonde vai fazer o tunelizador para anel, né? Eu já fiz por ali, para poder me guiar melhor, porque eu sei que a paquimetria central sozinha não vai me resolver muito, né? Dependendo do que eu estou fazendo, tá, gente? Porque eu, durante a aula, eu confesso que eu tive uma dificuldade de parar de imaginar os anéis para ceratocone, os anéis para tratamento do ceratocone, então eu ficava pensando na paquimetria para isso. E eu tinha que voltar e raciocinar, não, é paquimetria para cirurgia refrativa, e anel não é cirurgia refrativa, refrativa não, né, de resultado. Apesar de entrar no escopo do nosso estudo, do nosso curso. Então eu tive que, toda hora eu tinha que voltar. Não, espera aí, é para corrigir o grau. Então, realmente tem que levar em consideração, ressalta aos olhos, tem a topografia como principal, o padrão morfológico é alterado, pense 1000 vezes antes de operar uma córnea fina. Então, não sendo alterado, você pode operar, mas você terá limitações pela espessura, como você colocou. O leito residual. E uma coisa interessante, se você procurar por que o leito residual de 250 Palasic, você não vai achar uma explicação fidedigna, eu acho que em lugar nenhum que alguém fez um estudo. Então, alguém algum dia falou que 250 era o limite e ficou 250. Pode não ser 250, tá? Mas assim, até para ter um respaldo, que tem gente falando que tem alguma coisa na literatura, fica 250, mas muito cuidado, que nem tudo são flores com 250 de residual. Uhum. É, eu acho que era isso, gente. O anel HM eu não implantei ainda, tem uma perspectiva que eu acho interessante. Eu tenho paciente para isso, inclusive. É uma paciente que exatamente veio para uma cirurgia refrativa, uma refração inocente de menos 2,75 nos dois olhos, uma paciente de 39 anos e que quer operar. Olho direito maravilhoso, o olho esquerdo me aparece lá num dos exames, um amarelinho, assim, eu não estou me lembrando aqui agora qual que era o índice,
Mas vamos supor que era o normal vai até 1,8. O dela é 1,85, então ele já apareceu amarelinho. Aí você vê na fotografia, lá nas imagens, alguma mudancinha. E você fala assim, puxa vida, a rigor tem um ceratocone enrustido ali, frustro, né? Mas 39 anos, só 2,75 de miopia, a tentação de fazer o laser é grande, de fazer o excimer é grande. Mas aí tem o HM que a gente tem que lembrar também, né? Então não é só a paquimetria que a gente olha, mas sempre ressalto aos olhos, fiquem atentos, é isso mesmo, tem que meter medo mesmo, mas óbvio que depois entra a ciência, porque a gente vai raciocinar e se puder a gente faz. Era isso. Parabéns, Rafael. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário, gente? Ok, Cláudio, eu quero só complementar a sua fala da seguinte maneira. O anel HM, ele é um anel que ele ainda é off-label, porque a Ferrari ainda não conseguiu a licença da Anvisa para comercialização. Então a gente fala muito no HM, mas tem que lembrar que a gente ainda não podemos ainda disponibilizar essa prótese para os nossos pacientes, até porque ainda a Anvisa ainda não liberou. Então nós temos ainda que ter uma certa cautela no sentido de ainda não indicá-lo, porque enquanto não tiver Anvisa, a comercialização não pode ser realizada. Então temos que aguardar um pouco. Mas sem dúvida que quando a gente já tiver estoque no ocular laser, vai ser realmente um recurso bastante útil, principalmente nesses casos aí que o Rafael mencionou, de córneas finas e miopia mais alta. Vamos passar para as perguntas, então vamos conversar com a doutora Ana Luísa. Ana Luísa, a gente gostaria de ouvir os seus comentários, por favor. Doutor Queria, Arnaldo, só eu um queria. comentáriozinho sobre o que o senhor falou, rápido, tá, Ana? Desculpa aí. É, eu estou sabendo de gente que já está usando o anel de 6 milímetros, de 325 do concorrente, na maior espessura que eles disponibilizam, que já é de 400, e E, falando que estão usando HM. não, eu mesmo já usei vários. Não Eu estou falei do falando senhor, não, viu? genericamente, mas na Eu não... realidade eu já usei vários de 325 nessa situação. Mas é porque, na realidade, a gente está colocando o anel da Medifax aí como se fosse o HM, mas na realidade é quase que a mesma coisa, mas a gente só tem que ter uma certa cautela no sentido de esperar realmente a Anvisa para poder realmente começar a implantar o anel HM da Ferrari, né? Muito bem, vamos então para a doutora Ana Luísa. Vamos lá, Ana Luísa. Eu queria só fazer uma pergunta que o Rafa falou, mas na hora. Eu não sei se eu não entendi mesmo, eu não confundi. Que ele estava falando na aula no questão de reduzir a zona óptica para fazer a ablação, né? Se reduzir a zona óptica, dá mais sintomas, mais glé, sintomas noturnos? Quando reduz? Na realidade, Ana Luísa, o que o Rafael quis dizer é o seguinte: o anel HM ele está na zona ótica de 6. O Aham. anel convencional que a gente usa para ceratocone está na zona ótica de 5. Toda vez que você fizer uma ablação em cima de um anel, você vai ter um raise intenso. Então, o objetivo do anel nessa zona ótica de 6 é justamente para que você tenha um leito um pouquinho maior, com 1 milímetro a mais, para você poder fazer uma eventual ablação. Lembrar que essa ablação ela tem que ser muito cautelosa, ela não pode ultrapassar, em hipótese alguma, a zona ótica de 5, que é o que o Sandro usa, e tem que ser para baixa miopia, ou seja, se você precisar corrigir lá um equivalente esférico de 2, 2,5 no máximo, você eventualmente poderá avaliar se esse recurso vale a pena ou não. Agora, lembrar o seguinte: se você hablar, se houver uma descentração e você realmente fizer uma ablação em cima do segmento de anel, você vai ter um raise intenso que certamente vai atrapalhar também a zona óptica central do nosso paciente. Então, esse tipo de ablação ele tem que ser realmente avaliado se vale a pena ou não. A vantagem do anel HM seria justamente você poder ganhar 1 milímetro a mais. Mas 1 milímetro a mais não é muita coisa no sentido de te dar segurança, né?
Então, eu, pessoalmente, eu já coloquei vários anéis, como o Cláudio já comentou, com o objetivo de aplanar em a córnea em pacientes com alta miopia e córneas finas. Porém, eu até agora não fiz nenhuma ablação em cima desse anel da zona óptica de 6, porque eu acho isso temerário. Eu prefiro deixar o paciente lá com óculos -1, -1,5, para ele usar eventualmente para dirigir à noite, do que a gente tentar melhorar mais a qualidade de visão do paciente e eventualmente induzir um RAIS que pode demorar aí anos para poder desaparecer, se desaparecer. Ok? Então é isso. Vamos passar agora para a doutora. Vamos passar agora para o doutor Hadi. Rafael Hadi está online, não está? Tô Vamos lá aqui. então. Boa noite. Boa noite. Bom, eu não tenho nenhuma pergunta, não. Só parabenizar o Rafa aí pela aula. Para mim tá tranquilo hoje. Ok, então vamos agora para a doutora Maria Luísa. Boa noite. Também não tem nenhuma pergunta. Rafa, parabéns pela aula, bem explicativa e abordou todos os assuntos. Obrigada. Ok, Rafael Salinas está online? Eu tô sim, doutor Arnaldo. A minha Boa dúvida era noite, mais sobre Rafael. o Reis, mas a boa noite. A Ana Luísa perguntou e o senhor esclareceu bem. Realmente, a ablação em cima de anel é a mesma coisa quando você faz um transplante penetrante e você, por alguma situação lá no perioperatório, você faz uma ablação em cima da interface. Quando isso acontece, a chance de você ter um RAIS intenso é muito grande. Eu comentei com vocês que há muitos anos atrás, na época que eu fazia muito transplante na Santa Casa, e a gente comprou o nosso primeiro laser, numa fase inicial do uso do laser, eu resolvi fazer o ajuste fino de todos os transplantes penetrantes que eu fazia na época não existia mitomicina C ainda. Então, aquele paciente que era transplantado, que ficava lá com -3, com -3, eu comecei a fazer RK em cima desses transplantes penetrantes. O resultado inicial era muito bom, porém, esses pacientes, eventualmente, com 2, 3 meses pós-tratamento, eles desenvolviam um RAIS intenso que demorava muito tempo para melhorar. E ainda com a desvantagem de você observar uma regressão do efeito do laser ao longo do tempo. Então, eu cheguei à conclusão que realmente não valia a pena fazer PRK, na época, como não existia mitomicina C ainda, não valia a pena fazer PRK em cima de paciente transplantado e em cima de anel, porque realmente o resultado não era bom. Então, a gente tem que avaliar realmente se vale a pena você fazer uma ablação em cima de um segmento de anel, porque isso pode realmente atrapalhar bastante a qualidade de visão dos nossos pacientes. Nós estamos esperando com ansiedade aí a liberação do anel HM, justamente para que a gente possa realizar os procedimentos com mais frequência e avaliar os resultados. Ok? Doutor Vinícius está online, não está, Vinícius? Boa noite, Vinícius. Boa noite, doutor Arnaldo. Tô sim. Parabenizar o Rafa pela aula, uma aula bem completa. Minha dúvida era mais sobre a experiência de vocês com o anel HM, mas já foi bem comentado já por vocês, sobre essa questão da liberação da Anvisa também. Então era mais essa questão mesmo que eu tinha ficado em dúvida. Perfeito. Pessoal, alguém Ô, doutor gostaria de Arnaldo, fazer mais algum eu, comentário, alguma pergunta? Vamos lá. eu tenho uma dúvida aqui, doutor, sobre a redução da zona ótica para o PRK convencional, paciente com miopia mesmo. Até quando o senhor considera seguro? Se é 6, 5,5? E Eu, se eu, reduzir de um dos olhos, tem que reduzir igual do outro também, né? Na realidade, o nosso laser, o default do nosso laser atual é 6,5. Então, se você Uhum. tem um paciente, por exemplo, que tem uma córnea fina e você quer economizar um pouco de tecido, se você for até 6, você está ainda com a margem de segurança boa. Mas eu não recomendaria você fazer um tratamento com zona ótica de 5,5, porque a chance de você ter uma má qualidade de visão noturna é muito grande. Tem paciente que a pupila à noite vai para 8, 8,5. Então, você imagina, você faz um tratamento de 5,5 e a pupila dele vai até 8 à noite, e esse paciente ele vai ter glare, ele vai ter starburst e muitas vezes ele vai ficar impossibilitado de dirigir à noite. Então, eu acho que o nosso consenso é que
De 6,5 até 6 vale a pena. Agora, você começar a fazer tratamento em zona ótica de 5,5, isso é independente do anel HM. Anel HM tem que ser de 5 para baixo, não pode ser mais do que isso. Mas um paciente normalmente que não tem anel e tem uma córnea fina, você pode ir até 6. Abaixo de 6 não vale a pena, porque a qualidade de visão noturna será muito ruim. E tem que Ok? ser igual aos dois olhos. Tipo assim, Não você pode reduzir. necessariamente, mas normalmente quando o paciente ele tem uma córnea fina, normalmente é córnea fina bilateral. Então, o costume, se você vai diminuir a zona ótica do olho dominante de 6,5 para 6, o normal seria que você fizesse a mesma coisa no olho contralateral. A não ser que o paciente assim tenha uma anisometropia de -7 num olho e -2 no outro. Aí você até poderia Uhum. manter no olho dominante, que certamente é o olho de menor ametropia, uma zona ótica de 6,5. Mas, via de regra, a gente costuma usar a mesma zona ótica para ambos os olhos. Não necessariamente, mas é o que a gente observa. Ok? Uhum. Pessoal, mais algum comentário? Podemos encerrar? Quinta-feira, o Reinaldo vai selecionar os casos de cirurgia refrativa em córneas finas para que a gente possa discutir aqui com detalhes. Ok? Então é Ok. isso. Aproveitem o feriado amanhã. Esse feriado no meio da semana realmente bagunçou a escala de todo mundo aí. Tomara que até o final do ano a gente fique com menos feriados. E estamos de Uhum. volta aí na quinta-feira, às 19h30. Ok? Beleza, Então, doutor. obrigado, Rafael. Boa noite a todos, pessoal. Boa Boa noite, noite. bom Boa descanso, noite. pessoal.